Olá pessoal, estamos de volta aqui no projeto Terra Oculta. Espero que tiveram uma boa semana aí. E hoje o assunto, apesar de ser algo que eu já falei centenas de vezes aqui no projeto Terra Oculta, é algo que eu vou colocar de uma maneira mais ordenada, porque muitas pessoas andaram comentando isso na internet sobre a viagem no tempo, né? Mas antes que nós adentremos nesse assunto, eu queria deixar alguns recadinhos aqui no projeto Terra Oculta. Primeiro, eu não costumo falar isso, mas eu vou comentar porque eu andei observando algumas coisas aqui na plataforma dentro do próprio YouTube, né? Ultimamente, o algoritmo do YouTube, ele analisa o conteúdo dos vídeos que é posto na internet, e esse algoritmo, ele tem sido mudado ultimamente de uma maneira que isso complicou muito a vida de muita gente aqui na plataforma do YouTube, porque muitas pessoas andaram perdendo subscritos assim a passo de foguete, né? Inclusive o próprio Projeto Terra Oculta, o próprio canal do Projeto Terra Oculta, isso vem acontecendo há anos, né? Mas é algo que vem se tornando algo pior nos últimos 3 meses, né? Tem canais aí que perdem em torno de 2.000 subscritos por mês, né? Não porque os subscritos saem fora do canal, né? Mas porque a própria plataforma faz com que isso ocorra, sem que os subscritos, os inscritos, né, sejam informados, né? Então você não se desinscreve do canal porque você quer, mas o próprio algoritmo tira você do canal, né? Então, para quem é subscrito do Projeto Terra Oculta, eu deixo um recado aqui para dar uma olhada se vocês ainda são subscritos do Projeto Terra Oculta, inscritos no Projeto Terra Oculta ou não, porque o YouTube andou desligando isso assim, de uma maneira assustadora. Então, o que acontece hoje em dia, o canal não cresce, o Projeto Terra Oculta, porque todo mês eu ganho 800 novos inscritos e a plataforma desinscreve 750. Ou seja, eu cresço então 50 inscritos por mês. Por quê? Eu ganho 800 e 750 é tirado pelo algoritmo do YouTube sem que as pessoas saibam disso. E é por isso que o Projeto Terra Oculta estagnou há anos. Isso vinha ocorrendo, já falei com o pessoal lá da Google, eles falaram que não pode fazer nada, que é assim mesmo, né? Já falei que muita gente reclamou que a inscrição foi desativada sem ela ter feito, e a coisa anda assim, e vamos fazer o que? A plataforma é essa. Mas é isso que está ocorrendo, para vocês saberem, né? Então ativem o sininho para quem quiser receber mensagens sobre vídeos novos, apesar também do algoritmo estar sacaneando isso. Pessoas ativam o sininho, não recebem informação nenhuma. Então vocês dão uma olhadinha aí se vocês são inscritos ainda no canal ou não, por favor, para ajudar o Projeto Terra Oculta. E a gente vai fazendo o que pode em relação à plataforma em que nós utilizamos aqui, né? Infelizmente essa é a realidade, né? Mas vamos lá então, a viagem no tempo, né? O tempo é algo fascinante, né? E a razão de tudo ser como é, por exemplo, é porque nós estamos presos no tempo, presos nessa realidade através dessa anexação mental da consciência no tempo e na matéria. Então o tempo, né, é uma espécie de carcereiro mental, vamos assim dizer, né? Mas o tempo é algo assim que as pessoas, a própria ciência hoje em dia, não definiu muito e não sabe o que é realmente, né? Como já dei falando aqui, os gregos antigos consideravam o tempo como 3 coisas. Primeiro seria um tempo cronológico, que era chamado de Cronos, né? Esse tempo linear que nós experimentamos enquanto nós estamos ancorados na matéria, estamos vivos na fisicalidade, esse tempo linear era chamado pelos gregos de Cronos, né? Então aí você tem o deus Cronos, o deus do tempo, né? Que muitas vezes foi misturado com o outro Cronos com K e Cronos com C, que um seria o próprio Saturno e o outro seria o próprio deus do tempo, e no fim se tornou uma coisa só. Por isso vocês veem nas figuras antigas, quase antigos, pintados, aquele velhinho com aquela foice, né? Às vezes com uma ampulheta, que é aquele relógio de areia, né? E Saturno atrás, né? Mas enfim, Cronos então seria um tempo linear pelos gregos, né? E como eu já falei, também os gregos consideraram
um outro tipo de tempo chamado Kairos, que era um tempo oportuno das coisas ocorrerem na vida. E esse tempo oportuno estaria ligado com o quê? Com um tempo cíclico, onde as coisas se repetem. Então uma coisa às vezes acontece na vida porque ela se repete. Ela se repete dentro de um ciclo. O universo é um ciclo. Então existem ciclos na nossa vida, na natureza, em tudo. Tudo é um ciclo. A Terra dá a volta ao redor do Sol e essa revolução ao redor do Sol é um ciclo, né? E daí que nós começamos a medir o tempo, a contar o tempo, né? Se utilizando dessas relações cíclicas de fatos e coisas que ocorrem e se repetem dentro de um ciclo, né? E existe ainda um terceiro tempo que os gregos comentavam, que era o tempo íon, né? Que é o tempo eterno, ou seja, fora do tempo, é o tempo dos deuses, algo atemporal, ou pelo menos algo em que as coisas ocorrem, mas não da maneira como nós sentimos nesse tempo linear, né? Mas, apesar dessas definições dos gregos antigos no passado, e apesar da ciência ter se aprofundado muito nos últimos anos em relação ao que é o tempo realmente, nós nunca soubemos realmente o que é o tempo, né? E o tempo em termodinâmica está ligado à entropia, onde as coisas acontecem pela troca de energia, né? Então seria o quê? Relações energéticas, né? Que vão construindo coisas que ocorrem em uma sequência, né? Essa troca de energia, né? E aí muitas pessoas perguntam, bom, afinal de contas, depois de tudo isso, a grande pergunta que fica aqui na cabeça de nós: é possível a viagem temporal? É possível nós viajarmos no tempo? É algo que a ciência um dia irá atingir ou não, né? Com o nosso conhecimento científico humano, é possível que isso seja uma realidade num futuro não tão distante, né? Bom, segundo a física relativista de Albert Einstein, segundo a relatividade, vamos partir desse pressuposto, o que nós temos hoje em dia em mãos, né, em relação ao conhecimento da realidade através de teorias incompletas, como a própria relatividade ou então, mesmo a própria física quântica, né? Partindo da relatividade, por exemplo, segundo muitas observações de Einstein e do matemático Minkowski, né, o tempo está intimamente correlacionado com o espaço. Então o tempo e o espaço, na visão dos dois, passaram a ser uma coisa só. E como isso pode ser evidenciado? Por exemplo, sabe-se que hoje em dia, segundo as ideias de Einstein, um objeto com grande massa deforma o próprio espaço, criando o quê? A gravidade. Então imagine assim, fazendo uma comparação metafórica ou visual, você imagine uma rede, né? Aquelas que os acrobatas usam quando caem na rede, ela se deforma quando o acrobata cai na rede. Quando ela se deforma, como ele tem massa, o corpo do acrobata, ele deforma a rede. Essa deformação da rede seria a deformação do espaço, numa comparação visual. E aí por isso que as coisas caem, a gravidade ocorre, segundo as ideias de Einstein, né? Então quando você deforma o espaço, você está deformando o tempo, porque o tempo e o espaço, nessa correlação de deformação, de mudança de estado com a presença de um objeto de grande massa, você tem uma simetria, né, entre o tempo e o espaço. Então um é um reflexo do outro. E dentro das equações relativistas, nós vemos Minkowski, obviamente, nós vemos ele então ligar o tempo com o espaço de uma maneira muito intrínseca, né? Mas segundo a relatividade, é possível nós viajarmos no tempo? É possível que isso seja um dia atingido, né? É possível sim, mas com dispêndio de uma grande quantidade de energia. Por exemplo, para nós viajarmos para o futuro, segundo as visões de Einstein, o tempo é algo relativo. Se você atingir a velocidade da luz, você
cada vez mais que você vai se aproximando da velocidade da luz, por exemplo, se você partir da Terra até a estrela mais próxima, Alpha Centauro, se utilizando de uma nave que chegue a 99% da velocidade da luz, ou pelo menos 80% da velocidade da luz, para o astronauta que viaja dentro da nave, o tempo vai se tornando cada vez mais lento. Para quem observa de fora, por exemplo, isso é visível. Se você tivesse um relógio na Terra e um relógio dentro da nave desse viajante, o relógio da Terra andaria mais rápido e o relógio da nave desse viajante andaria mais devagar. Mas para que isso ocorra, você tem que se aproximar da velocidade da luz. E a gente sabe que hoje em dia, cada vez mais que você se aproxima da velocidade da luz, a sua massa aumenta. Segundo a equação de Einstein, que energia é igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. Né? Então, EMC ao quadrado. Né? Então, essa questão de você atingir a velocidade da luz é uma coisa quase que impossível, porque você despende uma energia muito grande, gigantesca, e tudo que está dentro da nave aumenta de massa. Né? Então, é algo complicado, mas teoreticamente, energeticamente, é possível você ir daqui até a estrela mais próxima, e quando você voltasse para a Terra depois de 4 anos, porque a estrela mais próxima, viajando sem uma velocidade da luz, você chega a 4 anos e meio lá, e para voltar mais 4 anos e meio, praticamente 9 anos. Após 9 anos de viagem, quando você voltasse para a Terra, aqui teriam se passado centenas e centenas e centenas de anos, né? Dentro dessa perspectiva do relógio na Terra andar mais rápido e o relógio da nave do astronauta que viaja daqui à estrela mais próxima à velocidade da luz andar devagar, né? E aí muitas pessoas dentro da relatividade se perguntaram: é possível nós viajarmos para o passado? Sim, também é possível. Hoje em dia nós temos algo, ou conhecemos algo dentro da relatividade chamado curva fechada de tempo, do matemático holandês Willem Jacob van Stockham, confirmada pelo filósofo austríaco Kurt Gödel, né? Então, existem regiões onde o espaço é dobrado através da presença de objetos de grande massa, com buracos negros, em que o tempo se torna um looping, algo fechado, cíclico. Então você viaja para o futuro, você vai parar no passado e fica voltando, indo e voltando. Chama curva fechada de tempo. Dentro dessa perspectiva, há a possibilidade de você retornar para o passado, sem problemas nenhum, mas torna a falar, com um grande dispêndio de energia, porque para você formar um buraco negro ou um objeto de grande massa, há necessidade de uma quantidade infinita de energia. Isso é uma coisa muito complicada, né? Uma outra perspectiva dentro da informação do espaço e o tempo, na visão relativista, é você ter buraco de vermes no espaço, em que, por exemplo, se você tem uma região A do espaço e uma região B, quando o espaço é dobrado, A e B passam a ocupar o mesmo lugar, e você cria um túnel, um caminho, um buraco de verme, e você pode parar em qualquer outra região do espaço e no tempo. Isso também é possível, mas torna a falar algo muito complicado que há necessidade de uma grande quantidade de energia. Mas aí nós podemos nos perguntar, mas não existe outra maneira de nós viajarmos no tempo, além da visão relativista de Albert Einstein e Minkowski? Sim, existem outras maneiras. Uma delas é a viagem no tempo consciencial, como eu já falei aqui várias vezes. Por quê? Porque a consciência, não sendo matéria, ela está além da matéria, do espaço e do tempo. Apesar de nós estarmos presos no tempo mentalmente nesse corpo físico, nós podemos dar uma escapadinha, ou pelo menos ampliarmos nossa visão remota para outras épocas e outros locais, mentalmente falando. Existem técnicas para isso. Pessoas fazem isso naturalmente, às vezes, e outras através da indução mental, com estados alterados de consciência, que são atingidos através da utilização de drogas alucinógenas, ou às vezes de meditação e outras coisas mais, várias técnicas. Muitos profetas do passado faziam isso, por exemplo. Se você pegar Nostradamus, eles usavam uma bacia de água, como eu já falei, punham os pés dentro, fumava xixi e ele conseguia fazer essa viagem consciencial e observar outras épocas através, inclusive, da mente de outras pessoas, incorporando-se em outras pessoas no futuro.
E aí muitas pessoas podem perguntar, é possível você incorporar, estando vivo num corpo físico, em outro corpo físico, no futuro, no passado ou em algum outro lugar? Sim, é possível sim. É possível um médium receber a incorporação de alguém que está nesse estado alterado de consciência. Acredite se quiser, é possível sim. E profetas como Nostradamus faziam isso, viagens conscienciais no tempo. É possível, inclusive, você voltar para o passado e ocupar a mente de um corpo de uma reencarnação anterior que você teve, porque existe um canal de ligação muito forte entre o seu eu agora, esse corpo, e corpos que você ocupou no passado. E essa viagem consciencial é possível. Hoje em dia você vê isso, obviamente, em ficções científicas sendo apresentado, como Viajantes do Tempo, Time Travelers, aí, na série da Netflix, em que no filme mostra uma tecnologia desenvolvida no futuro, capaz de fazer com que pessoas façam uma projeção consciencial no passado em corpos de pessoas que estavam prestes a morrer, né? Aliás, é mais que uma projeção, você passa a ocupar mentalmente um outro corpo. Mas nós ao nascermos, nós trazemos consigo o próprio espaço e o próprio tempo, né? E o nosso código DNA, nosso DNA, ele faz um papel, fazendo-se uma comparação com a nossa tecnologia hoje em dia, como se fosse um código de barras, né? Onde ali, se você observar, você vai encontrar o nosso tempo e o nosso espaço codificado em nós mesmos, né? E aí, essas viagens conscienciais, além de serem possíveis, são observadas em várias situações fenomenológicas, que muitas vezes nós estamos acostumados a presenciar, mas nós não nos apercebemos o que está ocorrendo ali. Por exemplo, muitos espíritos canalizados em sessões mediúnicas, muitas vezes quando eles chegam, eles falam assim: cheguei, estou no tempo, estou anexado no tempo. Inclusive tem uma pessoa que eu entrevistei recentemente, que falou que numa sessão de Umbanda, um Exu chegou e falou assim: ó, cheguei, estou no tempo, estou no tempo. Por quê? Porque ele adentra do nosso tempo, da nossa realidade. Ele passa a fazer parte do tempo do médium, né? Porque onde ele estava é um tempo completamente diferente do nosso, ou talvez num outro ciclo temporal. Porque hoje em dia existem vários ciclos temporais dentro de realidades multiversas, né? E falando assim em ciclos temporais, existe até um caso de um contato ufológico em Owatonna, né, em 1966, em Minnesota, nos Estados Unidos, como eu já falei, onde duas mulheres avistaram luzes brilhantes no céu, né? E um desses objetos, ao descer perto de uma delas, fez com que uma das mulheres ficasse o quê? Paralisada em um estado de transe mediúnico. Olha só que interessante. E nesse estado, de sua boca, dessa mulher, uma voz metálica perguntou à sua colega, a outra mulher que estava com ela, qual é o ciclo temporal? E aí a colega, que era a senhorita Ralph Butler, então tentou explicar quantas horas formava um dia, e quantos minutos formava uma hora. Então ela deu uma resposta, mas não foi uma resposta muito correlacionada com a pergunta, porque quando esse ser mentalmente pergunta qual é o ciclo temporal, para um viajante do tempo, não importa o tique do relógio ou em que mês ele se encontra, mas importa em que realidade ele se encontra, temporal, né? Você vê essas mensagens sendo faladas em relação ao tempo em outras fenomenologias, como a transcomunicação instrumental, onde você utiliza aparelhos eletrônicos para se comunicar com essas outras realidades. E aí você vê consciências e seres, quando fazem a comunicação, criam a ponte de comunicação, uma das primeiras mensagens que eles mandam, às vezes de lá para cá, é: estou no tempo, né? Estou no tempo, me anexei no tempo, estou no tempo. Por quê? Porque ele adentrou o seu tempo e a comunicação se fez presente, porque houve esse canal de ligação entre o tempo dele e o seu, né? Por isso que é muito difícil às vezes a comunicação entre realidades, porque muitas realidades estão em tempos diferentes, em ciclos temporais diferentes.
Você tem relatos em experiências quase mortes, né, onde pessoas morrem clinicamente e são ressuscitadas através de processos de ressuscitação. O coração para de bater, depois a pessoa é trazida de volta, o coração volta a bater de novo. E essas pessoas relatam uma realidade onde existe um ambiente atemporal, onde tudo parece ocorrer ao mesmo tempo. Isso você vê muito em EQMs, né? Experiências quase morte. E as pessoas comentando que nesse local que elas se encontravam, no momento que elas estavam mortas, parecia que tudo ocorria ao mesmo tempo e o tempo era algo diferente. Apesar de você ter uma sucessão de eventos ocorrendo nesse tempo, mas um tempo muito estranho, muito diferente. Você obviamente vê, se você observar grupos paranormais aí que vão a locais assombrados, entre aspas, né, com aqueles spirit box, né, você vai ver que nessas comunicações spirit box, muitas vezes, muitos seres falam, olha, eu tô vendo vocês tal, mas eu morri faz recentemente, mas aí o ser descobre que se passaram 100 anos que ele morreu, e ele começa a notar que o tempo ali é uma coisa muito estranha, porque não transcorre da mesma maneira como transcorre conosco aqui, né? Então essa viagem consciencial é uma das possibilidades da viagem do tempo. Existe a viagem no tempo através da informação ou manipulação dos metadados de nossa realidade. Para quem não sabe, nossa realidade é uma simulação consciencial e a nossa realidade é pura informação. Você tem até a entropia da informação, que eu vou ler um trecho aqui para vocês, que eu mesmo escrevi, mas que é algo muito interessante. A entropia da informação de um sistema passa a ser descrita por Shannon como sendo o número de bits ou dígitos binários necessários para nós codificarmos uma mensagem dentro desse mesmo sistema. E dessa maneira, segundo a visão de Shannon, a entropia gasosa ou entropia na termodinâmica passa a ser um subconjunto da entropia da informação. Elevando-se em consideração essa natureza entrópica da informação, nós encontramos um universo se iniciando a um nível muito baixo de informação e muito ordenado, onde, ao se expandir, ou no aumento dessas relações dentro dessa entropia informacional, nós acabamos tendo em nosso macrocosmos o surgimento da própria seta do tempo. Essa perspectiva, nós temos uma realidade macroscópica onde o tempo flui em uma direção, mas ao mesmo tempo em uma realidade microscópica e holográfica. Nós encontramos uma atemporalidade misteriosa, onde o tempo e o espaço passam a não terem mais um significado fundamental. O tempo passa a ser algo não fundamental, pertencente a um subconjunto de relações informacionais, pertencentes a um substrato desconhecido, onde um conjunto de metadados criam em nossa falsa noção a um tempo contínuo. Em uma falsa noção, um tempo contínuo. E isso pode ser muito evidenciado onde? Num experimento do grupo de Skoll, né? Onde você tem objetos teletransportados no tempo. Para quem não sabe, o grupo de Skoll era um grupo de médiuns que faziam experimentos na Inglaterra nos anos 90, 95, 96, 97, 98, onde entidades, não somente espíritos, mas inclusive os próprios cinzas, os greys, traziam objetos do passado, da Segunda Guerra Mundial, e esses objetos se materializavam nessas reuniões mediúnicas que eram feitas num porão de uma fazenda, né? Numa célula, ou numa espécie de uma adega da fazenda, né? E aí, nessa altura desse assunto sobre a viagem no tempo, se ela é possível, muitas pessoas podem ter se perguntado agora, mas é possível nós mudarmos o passado? Se nós viajássemos no tempo hoje, seria possível nós voltarmos no tempo e mudarmos o passado? Mas antes da gente responder essa pergunta, nós temos que entender o que é o presente. Por exemplo, o presente é o momento onde o passado e o futuro se encontram, se beijam. E se encontram, e nesse encontro, a nossa realidade é o quê? É formada, né? Então o tempo é algo espiral, helicoidal, se recriando em círculos, né? E aí eu vou ler um trecho que eu escrevi aqui também, muito interessante,
um trecho um pouquinho não tão comprido, mas é um trecho que vai dar para entender o que eu estou falando. Então o tempo helicoidal se recriando em círculos não é algo necessariamente e proporcionalmente perfeito, onde totalmente simétrico nesse aparente avanço e retrocesso caótico dessas relações informacionais entre tudo em nossa realidade. Não há um perfeito equilíbrio nesse desenrolar do tempo presente, onde ele se encontra passado e presente, mas apenas estados probabilísticos que tanto para frente como para trás não possuem uma proporção exata. Assim como o tempo transcorre do passado para o presente, ele transcorre do futuro para o passado. Existe um tempo reverso, segundo a mecânica quântica, né? E essa definição helicoidal para algo fractal é apenas uma mera comparação visual para nós tentarmos, ou para nós termos uma certa ideia do pulsar do tempo, que para nós é ilusoriamente algo linear. E dessa maneira, esse aparente fluir do tempo helicoidal não é algo perfeitamente espiralizado em um eixo, né? Mas é um eixo central, e esse eixo central, o centro, muda constantemente nesse avanço e retrocesso caótico desses movimentos circulares fractais, onde algumas vezes o passado avança, por exemplo, 60% e o futuro retrocede 40%, criando-se o presente nessa relação. E onde isto ainda pode variar constantemente nessa relação helicoidal fractal. Esse movimento, o avanço e retrocesso temporal, na realidade é definido aqui de uma certa maneira figurada, né? Para nós representarmos a quantidade de relações informacionais entrópicas necessárias para criarem diversos momentos presentes. Quando nós dissemos um avanço, né, de 60% do passado e um retrocesso de 40% do futuro, por exemplo, se encontrando e criando o presente, esse avanço e retrocesso não são propriamente movimentos com direções vetoriais, mas um conjunto ou proporções de relações necessárias informacionais entrópicas, tanto do passado como do futuro, necessárias para se criarem diversos momentos presentes, ou esses apertos de mão entre o passado e o presente. Isso passa a ser algo muito difícil, né, de nós visualizarmos, se nós não desenharmos essas relações informacionais, como vocês estão vendo aí, nessa linha fractal helicoidal. Na verdade, essas relações é a natureza de nossa realidade, que é puramente matemática, onde a matemática ou essas relações informacionais é representada e visualizada através de nossas equações e representações geométricas que nós criamos para visualizar e entender a natureza das coisas, ou ainda como cadeia de eventos interligados geram o nosso momento presente. E tudo isso, obviamente, com a participação da consciência. A consciência que faz com que esses 60% ou 40% entre a ida do passado para o presente ou do futuro para o passado varie, né? Então, de acordo com o estado do inconsciente coletivo, esses avanços informacionais ou retrocessos, ou dessas relações que ocorrem numa cascata de eventos do passado para o presente e do futuro para o presente, isso depende do que nós pensamos. Então há um aumento temporal quando há um aumento consciencial, né? Ou um aumento vibratorial mental, assim dizer. E aí muitas pessoas podem se perguntar: é possível, por exemplo, o paradoxo de matar o pai? Se eu volto para o passado e mato meu pai, eu deixo de existir? Não, porque você cria uma outra linha temporal, você cria uma realidade paralela, onde nessa realidade você não existe, ou nunca existiu porque você matou seu pai, mas você vem de uma outra linha temporal. Então as linhas temporais, elas se bifurcam quando você faz algo do tipo, como matar o próprio pai numa viagem temporal no passado. E aí isso demonstra, obviamente, que nossa realidade é algo fractal, sim. E existem multiversas realidades em paralelo. E aí muitas pessoas se perguntam: mas isso foi comprovado na prática? Porque nós não encontramos viajantes temporais. Nós não encontramos aparentemente porque eles não querem claramente aparecerem, né? Não querem. Por quê? Porque a viagem no tempo
para nós humanos é algo perantemente proibido pelo sistema de controle em que nós vivemos nessa realidade. Existem grandes cientistas, como por exemplo Stephen Hawking, que fez o seguinte: ele fez uma festa, criou uma festa e criou um monte de convites para viajantes do tempo participarem dessa festa, né? E ninguém apareceu na festa, né? Ninguém apareceu na festa. E aí ele tirou a conclusão que não existe viajantes do tempo. Não é que ninguém apareceu na festa, é proibido a viagem no tempo. E se você fizer a viagem do tempo contra gosto, sem autorização do sistema, claramente você tem que fazer isso na obscuridade, né? Porque você está indo de contra o sistema, né? E existem forças inteligentes que controlam a viagem no tempo. Isso foi muito caracteristicamente observado nessas experiências do grupo de escola, como eu mencionei, onde um portal temporal se abriu e as experiências cessaram porque isso era proibido, onde um grupo de viajantes temporais humanoides do ano 2109 estavam tentando adentrar fisicamente a realidade de 1998 dentro dessas experiências do grupo de escola na Inglaterra, na região de Escola, né? Mas aí as pessoas podem se perguntar: mas existem viajantes temporais? Existem sim, existem facções inclusive que disputam territórios temporais em certas épocas, né? E ainda policiais temporais. Muita coisa que é mostrada em ficção científica muitas vezes é demonstrado como uma ficção, justamente para você abafar essa realidade que existe, você esconder essa realidade que existe, e que se alguém por acaso se atrever a discutir como eu estou discutindo, é tido como louco, é tido como um idiota, porque elas vão falar: mas isso é ficção, você viu naquele filme, não sei o quê. Mas é claro que muitas coisas são colocadas em filmes justamente para criar essa falsa noção de que tudo isso não passa de uma grande ficção e uma grande bobeira, né? Mas é algo muito sério. E isso inclui principalmente os alienígenas ou os UFOs, que não passam de máquinas temporais, né? Mas isso é uma coisa que eu não vou adentrar profundamente. Máquinas orgânicas temporais ou sistemas biológicos temporais, onde essas máquinas dão um salto no tempo, conseguem cruzar realidades temporais, alterando os metadados de informação que formam a nossa realidade, né? Então é possível sim. E agora, a última maneira natural de se viajar no tempo é através de anomalias temporais. Existem tempestades temporais, como eu já falei aqui no projeto, muito comentado naquele livro da Jane Randall, né? Onde inclusive você encontra casos ocorrendo diariamente, pessoas que somem, pleno espaço e tempo, somem, desaparecem. Algumas voltam, outras não, como é no caso de um casal na Inglaterra que adentrou uma loja aí numa cidade interior, e nessa loja tudo se transformou ao redor deles, e quando eles perceberam, eles estavam nos anos 60 andando nessa loja. Mas assim, por uma questão de um passe de mágicas, tudo voltou ao normal em questão de segundos. Ou seja, houve uma anomalia temporal, onde eles puderam viajar no tempo e retornaram imediatamente quando essa anomalia cessou. Mas há casos, claro, que pessoas cruzam essa deformação temporal espacial e infelizmente nunca mais retornam, né? Existem vários casos aqui, que eu não vou enumerar todos, mas que pessoas desapareceram e nunca mais voltaram. Inclusive esses casos registrados em documentos, pessoas que foram tidas como loucas, esquizofrênicas. No caso de um fazendeiro aí, que viajou no tempo para o futuro, se eu não me engano. Ele tinha uma fazenda nos anos de 1600 e alguma coisa na Inglaterra, e foi parar nos anos de 1800, e ele foi tido como louco, esquizofrênico. Agora não me recordo o nome dele, mas por quê? Ele ficou completamente louco, um homem louco, porque ele verificou que perdeu toda a sua família, todos já tinham morrido 200 anos depois. E essa loucura foi o fato de que ele nunca mais pôde voltar a encontrar sua esposa e seus filhos, porque ele cruzou essa anomalia temporal.
Isso é um documento que eu posso inclusive trazer aqui, mostrar para vocês. Algo aterrorizador, mas isso ocorre também. Porque há falhas na Matrix, há falhas na nossa simulação, como qualquer falha de computador, apesar da nossa simulação não seguir essa linha de estrutura, né, e design. É uma simulação consciencial, onde a plataforma é a consciência e não uma placa de circuito, né, como é mostrado no filme Matrix, a simulação Matrix. Na verdade, a nossa Matrix é uma Matrix mais complexa, é muito além da nossa imaginação, em termos de estrutura e complexidade e linguagem, né? Mas é isso aí. Há então a possibilidade de nós viajarmos no tempo. Nós podemos mudar o passado? Podemos sim, criando realidades bifurcacionais. A realidade se bifurca em outras realidades paralelas, né? Criando-se realidades paralelas. Existem viajantes temporais? Existem viajantes temporais andando entre nós. Você vai ver muitos objetos no passado sendo encontrados em sítios arqueológicos que não condizem com a sua época. São tidos como objetos anômalos, né? É claro que existem muitos objetos que demonstram a existência de civilizações que passaram por esse planeta e pereceram em grandes cataclismos. Civilizações tão avançadas tecnologicamente ou até mais como a nossa, né? Mas há também objetos que são encontrados que denotam que existem viajantes do tempo transitando entre linhas temporais, entre presente, passado e futuro. E esses objetos são deixados para trás, são encontrados. E isso é claro que é deixado de uma maneira... isso se torna algo praticamente ou ridicularizado, né, nos meios acadêmicos científicos, ou tido como às vezes é tido até como uma fraude, né, que muitos cientistas falam, mas é impossível você encontrar um relógio suíço no ano de 1200, 1100, 1400, sei lá o que. Isso não é possível, isso é uma fraude ou sei lá o que. Mas isso ocorre, e se você for atrás disso, você vai achar muitos relatos, objetos e coisas que denotam que a viagem do tempo é possível e que existem viajantes andando entre nós. E muitos fatos históricos e fenomenologias que ocorreram no passado, que são descritos em documentos antigos, manuscritos, estão intimamente correlacionados com esses viajantes temporais, como os próprios Anunnakis, né, que eram viajantes temporais também, e são viajantes temporais, onde, como já foi falado aqui no Projeto Terra Oculta, o reinado de um Anunnaki não era somente delineado ou limitado no espaço, no local geográfico, mas no próprio tempo. Você vê, se você vai para um museu de Oxford, você vai encontrar uma pedra ali onde você vai ter uma lista de todos os reis Anunnakis, onde tinha reis que viviam ou reinavam por 400 anos, outros por 600, outros por 30 mil anos, outros por 15 mil anos. E aí nós podemos nos perguntar, mas um rei Anunnaki vivia 15 mil anos? Não, não é que ele vivia 15 mil anos. Ele tinha um reinado dele, limitado geograficamente e limitado dentro de um tempo de 15 mil anos. Ele podia dar saltos temporais naquela linha temporal, porque aquele reino dele se limitava naqueles ciclos temporais de 15 mil anos. Outros de 30 mil, outros de 400 mil e assim por diante. E era assim que a linhagem real dos Anunnakis era subdividida. E eles eram donos e senhores do tempo, da matéria e do espaço, porque conseguiam manipular os metadados de informação e viajarem instantaneamente em qualquer parte do seu reinado, não somente no espaço, mas no próprio tempo. E o tempo é algo muito interessante, é algo muito promissor, que se nós controlarmos o tempo, nós seremos capazes de controlarmos inclusive a simulação em que nós vivemos e a situação em que nós nos encontramos no próprio tempo. E é por isso que também o processo de reencarnação é algo que apaga a nossa memória, porque a nossa memória, não sendo apagada, ela acabaria tendo ciência desse processo todo que ocorre temporal, de aprisionamento temporal da própria consciência. Isso é algo perantemente proibido para o sistema de controle também, porque isso levanta questões que são proibidas de serem discutidas pelos próprios humanos, né? Então vou ficando por aí sobre a viagem no tempo, um assunto vasto, impressionante, que pode ser expandido de uma maneira assim, em que podemos ficar aqui horas e horas conversando sobre isso, mas que foi comentado novamente, que muitas pessoas perguntaram,
É possível, de nós viajarmos no tempo. Inclusive, muitas coisas que acontecem hoje em dia na nossa realidade, fenomenologias ufológicas, não são extraterrestres, mas são viajantes temporais. Que fique bem claro isso, viajantes temporais. E é isso, gente. Vou ficando por aqui. Um grande abraço, uma boa semana a todos vocês, muita energia, muita paz. E um grande, longo tempo para vocês aí. Até mais. Grande abraço.